Como é o processo da consulta e planejamento para uma cirurgia de revisão? Aqui a gente vai falar sobre o diagnóstico, avaliação do cirurgião, o planejamento dos procedimentos de revisão, incluindo possíveis exames e também discussões sobre as expectativas. Um tópico muito importante, porque toda vez que a gente se depara com alguma complicação, com alguma alteração ali no resultado final, a gente precisa avaliar com calma. Como eu falei, cada caso é um caso, não existe uma receita de bolo para todo mundo, a gente tem que avaliar como é que é a mama da paciente, o que está acontecendo exatamente. Às vezes a gente vai precisar pedir alguns exames ali para a gente detectar se realmente tem a contratura, por exemplo, né? Tem exames que são bons para algumas coisas e não tão bons para as outras. Então eu tenho assim, doutor, posso fazer ultrassom? Ultrassom é um ótimo exame para ver várias alterações, mas nem sempre para ver tudo. Então, por exemplo, contratura capsular é uma alteração que não aparece no ultrassom. Ela vai aparecer só na mente e na ressonância magnética, por exemplo. Entender o caso da paciente para a gente poder pedir o melhor exame possível para a gente poder confirmar ou investigar ali o que está acontecendo na mão dela. E aí sim a gente vai traçar um plano do que dá para fazer. Primeira coisa, você tem que pensar, o que está acontecendo? É contratura? É um seroma? É uma ruptura da prótese? Entender o que está acontecendo. Segundo dependendo do que está acontecendo, vamos ver se isso precisa ser abordado mais rapidamente, então precisa de algo um pouco mais urgente, ou se dá pra gente esperar. Tem paciente que fala, doutor, minhas férias são só daqui a alguns meses, posso esperar? Muitas vezes dá pra gerar, dá pra gente preparar essa paciente para ela operar daqui a alguns meses. Outras vezes a gente fala assim, não, pelos seus exames, pelo seu exame físico, pelo que está acontecendo na sua mama, é melhor a gente operar assim o quanto antes. Lógico, não precisa ser amanhã, mas nas próximas semanas você consegue tirar uns dias pra gente poder te operar e resolver esse problema de forma mais rápida para evitar que ele se complique mais e depois piore ali para a paciente num segundo momento. Então a primeira coisa que é conversar. Sempre falo que a paciente, ela detecta alguma coisa diferente, não se assuste, não fique preocupada, mas também não deixe para lá. Procure o seu médico, conversa com ele, vê se você consegue passar numa consulta, explica para ele o que está acontecendo e aí ele vai falar assim, olha, vamos te ver pessoalmente. Geralmente o médico vai pedir para você passar com ele, porque não existe nada melhor do que você avaliar a paciente clinicamente, palpar a mama da paciente ou avaliar esteticamente ali a mama. Foto muitas vezes engana muito, né? Não dá a mesma percepção do que dá ao vivo. E aí a gente vendo vocês pessoalmente, avaliando, conversando com vocês, tentando entender exatamente o que está acontecendo, já consegue ter um norte muito maior ali do que que pode estar acontecendo e qual que é a melhor estratégia para a gente seguir. E aí sim, nessa consulta, se for necessário ou não exames, a gente vai fazer alguns exames pré-operatórios, exames para investigar e vamos ver se dá para fazer um tratamento cirúrgico ou não cirúrgico. Então, daqui dá para tomar só um remédio, vamos avaliar, vamos continuar te avaliando de mês em mês, ou não, esse caso aqui a gente vai precisar operar, então vamos programar uma cirurgia para agora ou uma cirurgia que pode ser daqui a alguns meses, se você preferir. Cada caso realmente vai passar por uma estratégia específica ali, né, individual, por isso que é importante que o paciente procure o médico para conversar com ele, para ele explicar o que está acontecendo, até para você ficar tranquilo, né? Tem paciente que, como eu falei, colocou no Google lá, começa a achar um monte de coisa errada, começa coisa com outros que não tem nada a ver, e aí já fica doido em casa. Então, conversa com o médico com certeza vai te acalmar, porque eu falo, 99,999% dos problemas ou complicações que a gente pode ter são todas super tranquilas, super benignas, super fáceis de a gente resolver. Muito mais simples do que vocês imaginam. Sim, com certeza. Uma coisa importante aqui, a gente falou bastante coisa aqui, né, sobre essa questão da revisão, mas eu queria tocar num ponto aqui que foge um pouquinho do tema, mas eu acho que serve um pouco de alerta. Gente, uma cirurgia, como eu disse anteriormente, é uma decisão muito importante que vai mudar a sua vida. E aí a gente pensando sobre todo o processo da cirurgia, desde a consulta, a cirurgia e o pós-operatório, é muito importante dizer a todas vocês que, como é um processo e cada uma das partes tem a sua responsabilidade, né? Então, qual que é a responsabilidade do Dr. Felipe Rosas? Entregar o resultado em cima da sua expectativa. Esse é o trabalho dele, né? Ele tem que aplicar a técnica dele, né? Que ele é um médico que já está conosco há muito tempo, então tem uma técnica muito bem apurada, assim como os demais médicos aqui da Silicone Center também. Mas entendam uma coisa, como a cirurgia é um processo e parte desse processo é o pós-operatório, o pós ele é tão importante quanto as demais etapas desse processo, que é o quê? A primeira etapa, consulta, e aí você tem a segunda etapa, que são os exames, depois dos exames você tem a sua cirurgia e por último você tem o pós. Tudo é o processo. E a parte que cabe a você, enquanto paciente, é seguir a orientação do seu médico em relação àquilo que você pode fazer e aquilo que você não pode fazer no período de pós-cirúrgico. Por que disso, gente? Porque toda cirurgia, ela envolve a sua expectativa, né, em relação ao resultado e envolve aquilo que você vai ter de resultado final. Muito do que o doutor falou agora tem a ver também com a sua parte de responsabilidade, que é o quê? Seguir essas orientações para que você atinja o seu resultado final. O pós-operatório, os cuidados que a paciente vai ter no pós-operatório são tão importantes, se não mais importantes até do que todo o restante do processo. Não adianta a gente fazer uma cirurgia perfeita e o paciente não seguir nada do pós-operatório e acabar fazendo um monte de coisa errada, e isso vai prejudicar mais até do que uma cirurgia não tão bem feita assim, um pós-operatório bem feito. Então, realmente, parece
parece besteira, parece chatice nossa, mas a gente bate muito nessa tecla, mas é que é realmente importante. Quando a gente cria algumas regras para os pacientes no pós-operatório, não é da nossa cabeça, não é do nada, a gente não simplesmente sorteou uma regra e inventou, ou a gente falou assim, vamos complicar a vida da paciente e sofrer no pós-operatório. Não, não, não. Tudo que a gente expõe para vocês, tudo que a gente coloca como diretrizes para vocês tomarem cuidado no pós-operatório, tudo vem baseado, e a gente fala baseado em evidência, ou seja, foi avaliado. Se as pacientes que operam fazem tal coisa ou tal coisa, isso dá problema? Dá, então não vamos deixar fazer. Isso dá problema? Isso não dá problema, então pode fazer. Em quanto tempo que eu posso fazer isso? Quanto que eu posso... Tudo é estudado, não é de agora. Essa cirurgia, a cirurgia de prótese de mão, por exemplo, tem mais ou menos 80 anos desde a primeira vez que foi realizada. Então, desde lá, a gente vem evoluindo e vem avaliando milhares e milhares de pacientes e criando essas diretrizes, essas regrinhas para que a paciente cuide no pós-operatório, não para prejudicar a paciente, pelo contrário, para favorecer a paciente, para que ela tenha o melhor pós-operatório possível, para que ela ajude o corpo dela a se recuperar da cirurgia e consiga atingir, consequentemente, o melhor resultado possível, sem problemas de complicação a curto nem a longo prazo, sem problemas de cicatrização, a cicatriz mais bonita, a mama mais bonita, tudo é melhor. Mas isso passa por umas regrinhas que não são as piores do mundo. Eu sempre brinco que essa cirurgia, por exemplo, não é uma cirurgia que é uma complicação, não tem um pós-operatório difícil, não é uma cirurgia que dói tanto, não é uma cirurgia que vai invalidar o paciente, vai ficar de cama lá, dependente não, mas vai ter que abdicar de algumas coisinhas. Então o braço vai ter que ficar um pouco mais quietinho, vai ter que usar um sutiã cirúrgico que não parece ruim no começo, mas depois vão ver que ele é muito bom e ele é muito importante. Parece besta o sutiã, mas ele é muito importante. Tem que dormir de barriga para cima, que talvez seja a parte mais confortável aí, mas também dá pra segurar por um período e tomar esses cuidados, porque a gente sabe que parece besta, mas se você cuidar direitinho, a chance de você dar tudo certo é muito grande. Eu falo para minhas pacientes que nem todo mundo que descuida no pós-operatório, nem todo mundo que faz alguma coisa errada, dá problema. Mas praticamente todo mundo que a gente vê que dá problema é porque descuidou no pós-operatório. Então, pode ser por mal ou por bem, a paciente acabou tendo que cuidar, alguma coisa, mas a gente sabe que quase sempre quando a gente vê alguma complicação, quando tiver algum probleminha, um paciente que teve que reoperar, é porque ali, se você investigar bem no pós-operatório dela, sempre a gente acha alguma coisinha ali que ela acabou cometendo e por mal ou por bem, acabou fazendo com que a cirurgia dela acabasse tendo um caminho não tão desejado. Mas, como eu falei, é um acordo de duas vias. A gente vai fazer o melhor possível para que o paciente saia dali do melhor jeito, da melhor mama possível, o mais feliz possível, mas a paciente também tem que fazer por contrapartida ali, tomar os cuidados necessários aí para que também ajude a gente a atingir esse objetivo em comum.